Queridos amigos, sejam bem-vindos ao canal Videira Espírita. Meu nome é Cristina Brito e este é o programa Gotas do Evangelho. E aqui diariamente nós vemos as mensagens do Espírito Emmanuel, recebidas pela mediunidade de Chico Xavier, e atualmente estamos vendo as mensagens reunidas no livro Ceifa de Luz. Nossa mensagem de hoje é a mensagem 16. Assunto de liberdade é o título. E as palavras destacadas por Emmanuel são de Paulo de Tarso, escrevendo sua carta aos Gálatas, no capítulo 5, no versículo 1, diz-nos Paulo: Para a liberdade foi que o Cristo nos libertou. Permanecei, pois, firmes, e não vos submetais de novo a jugo de servidão. Jugo é domínio, não é? Então, para a liberdade foi que Cristo nos libertou. E como Cristo nos libertou? Trazendo-nos a verdade, a palavra de Deus. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então, Paulo diz: permanecei firmes e não vos submetais de novo ao jugo de servidão. A servidão é a mentira. Se a liberdade é a luz da verdade, a servidão é a sombra da mentira. São as trevas da falsidade de valores, não é? Vamos dizer assim, do orgulho, do egoísmo. Este é o jugo da servidão, que nos submete a escolhas infelizes, das quais temos que assumir a responsabilidade e repará-las, depois de nos arrependermos. Emmanuel, então, vai comentar as palavras de Paulo. Para a liberdade foi que o Cristo nos libertou. Para a liberdade foi que o Cristo nos libertou. Permanecei, pois, firmes, e não vos submetais de novo. Submetais, não é? Nos colocarmos, vamos dizer assim, submissos, dependentes de servirmos aquilo que nós já sabemos que não é verdade, mas que às vezes atendem aos nossos, vamos dizer assim, aos nossos desejos do homem antigo, homem velho, que ainda habita em nós. O homem velho é aquele ser vicioso do passado. Lembrando que o homem é o espírito encarnado, não é? Então, Emmanuel comenta-nos assim: importante pensar como terá Jesus promovido a nossa libertação. O Divino Mestre não nos conclamou a qualquer reação contra os padrões administrativos na movimentação da comunidade. Ou seja, ele não incitou os judeus a se revoltarem contra os romanos, a promoverem uma revolução, de jeito algum. Nem desfraudou, ou seja, levantou nenhuma bandeira de reivindicações exteriores. Jesus veio falar aos espíritos imortais que somos. Não é? Jesus unicamente obedeceu às leis de Deus, fazendo o melhor da própria vida e do tempo de que dispunha em benefícios de todos nós. Terá tido lutas e conflitos no âmbito pessoal das próprias atividades. Afeições incompreensíveis, companheiros frágeis, adversários e perseguidores não lhe faltaram. Nada disso, porém, o fez voltar-se contra a hierarquia, ou seja, o imperador romano e todos aqueles da administração, os quais tinham que ser o quê? Respeitados nos seus cargos. Tanto que, quando ele é perguntado pelos homens do templo se era lícito pagar tributo a César,
imposto ao imperador romano, ele pede uma moeda e apresenta na moeda a cara, né? É cara e coroa. Ele apresenta a cara e diz: de quem é essa efígie? Ou seja, de quem é esse rosto? E respondem a Jesus: de César. E ele então diz: dai a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. Então, afeições incompreensíveis, companheiros frágeis, adversários e perseguidores não lhe faltaram. Nada disso, porém, o fez voltar-se contra a hierarquia instituída do Império Romano, não é? Ou contra a segurança da vida comunitária. Expor aquelas pessoas a tomarem ações de violência, jamais, não é? Jesus, no espírito puro, violência resolve o quê? Violência gera o quê? Violência. Por fim, a aceitação da cruz lhe assinalou a obediência suprema às leis de Deus. Pensa nisso e compreendamos que o Cristo nos ensinou o caminho da libertação de nós mesmos, desse jugo do homem velho, egoísta que éramos, muito mais do que hoje, orgulhosos que éramos, muito mais do que hoje. Então Jesus veio trazer a palavra de Deus, trazer a verdade, trazer a luz que liberta. Foi isso que ele nos trouxe. Então, o Cristo nos ensinou o caminho da libertação de nós mesmos. Ele mostrou o caminho, mas cada um de nós tem que trilhá-lo por si. Dever observado e cumprido mede o nosso direito de agir com independência. É aquilo da mãe, né? Que vai dando liberdade ao filho aos poucos. Vai lá na padaria, compra um pão. Vai, compra uma linha para minha costura ali no bazar. Então os pais vão acompanhando como o filho lida com a liberdade. Se ele tem, vamos dizer assim, condições de ter uma autonomia, uma independência responsável. Então, dever observado e cumprido mede o nosso direito de agir com independência, sem termos alguém ali do nosso lado, isso não, porque já teremos em nós este guia, né? Certo, errado, certo, errado. Não existe liberdade e respeito sem obrigação e desempenho. Então, para termos liberdade de ação, temos que assumir as nossas obrigações, os nossos deveres. E, para sermos respeitados, temos que agir também respeitosamente. Não existe liberdade e respeito sem obrigação e desempenho. E conclui Emmanuel dizendo-nos assim: meditemos na lição, para não cairmos de novo sob o antigo e pesado jugo, domínio de nossas próprias paixões. E as paixões? Orgulho, egoísmo, paixões. A ambição desmedida, a inveja, então, muitas coisas. O ciúme doentio, tudo isto são obstáculos para o nosso progresso, mas apenas nós podemos tirá-los do nosso caminho. Muito bem. Assunto de liberdade. Vamos orar? Jesus amado, mestre, irmão, amigo, obrigado, Senhor Jesus, por mais este dia, pelos recursos que recebemos,
para trabalhar o nosso aprimoramento, o nosso amadurecimento. Obrigado, Senhor, pelas tarefas que temos, que tanto nos ajudam a entendermos melhor, a percebermos melhor o outro. Abençoa os nossos esforços, Senhor Jesus. Ajuda-nos a lembrarmos da prece, Senhor, e a estarmos atentos. Abençoa nossos lares e afetos, Senhor Jesus, nosso anjo guardião. Igualmente, Senhor, cobre com tuas bênçãos todos os nossos irmãos de humanidade, em especial sempre te rogamos, Jesus amado, pelos nossos irmãos que neste momento estejam em sofrimento. Abençoa-os aonde quer que estejam, Senhor. Que as tuas bênçãos de paz, de amor, de luz, permaneçam em nós e entre nós, Senhor, hoje e sempre. Graças a Deus. É isso, queridos amigos. Amanhã estaremos de volta com mais um Gotas do Evangelho. Até lá, muita paz a todos.